Vou falar de uma matéria que eu gosto particularmente bastante, que é a Confidência Mineira, Conjuração Baiana e Carioca. É um assunto bem rápido, então eu vou tentar fazer que o vídeo fique bem curto. Eu vou tentar. Então vamos começar com a Confidência Mineira. Nas duas últimas décadas do século XVIII, a sociedade mineira passou por um declínio por conta da grande extração de ouro, porque eles tinham que pagar a Portugal. O Brasil ainda estava no domínio de Portugal nessa época. Minas Gerais era a maior ponto para a extração de minério, ouro, essas coisas assim. A sociedade mineira tinha que pagar tantos de ouro para Portugal, que no caso era o pagamento do quinto. Tinha que ser cumprido todo ano. E aí essa grande cobrança acabava tornando a vida das pessoas muito mais difícil. Que com o passar do tempo, essas pessoas começaram a meio que não gostar disso, dessa pressão que eles sofriam. E ainda mais porque os ideais liberalistas, os ideais iluministas começaram as pessoas a perceberem isso, que tipo, cara, eu quero ter o meu direito, eu não quero ter que viver pra isso. E aí eles queriam parar de com toda essa pressão que Portugal fazia em cima deles. Então, Minas Gerais precisava dar 100 arrobas, no caso que era ouro, para Portugal, anualmente. E caso essas 100 arrobas não fossem cumpridas, Portugal iria decretar a proclamação da derrama. Derrama, gente, isso é importante. Mas o que é essa derrama? Essa derrama seria basicamente um povo do exército português ia vir para Minas Gerais. Lá em Minas eles iam começar a entrar na casa das pessoas, iam pegando os seus bens, basicamente, até que esses 100 roubos fossem cumpridos em dinheiro com os pertences deles. Então, tipo assim, você é de Minas e a sociedade mineira não pagou os meus 100 arrobas, vou lá, arrobas eu acho que se fala, falando arrobas, mas eu acho que é arrobas. Eu vou lá, pego teu laje, pego tua casa, pego tua cama e eu vou somando isso de todas as pessoas que eu pego até dar o total que eu preciso. Basicamente isso. Só que, gente, ninguém gostaria disso, né? Então, aconteceu muitas revoltas, assim, muita insatisfação. E aí grupos foram se formando, principalmente em 1788, um grupo de conspiradores foi formado por membros da elite econômica e intelectual local. O povo lá mesmo se juntou e falou, não, vamos resolver isso. Caso essa derrama realmente aconteça, a gente tem que estar preparado. Então, essas pessoas, né, que no caso eram mineradores, profissionais liberais, fazendeiros, padres, militares, eles deviam grandes quantidades a coroas e resolveram fazer esse movimento separatista. Inclusive, um participante desse movimento é o próprio Tiradentes, que é o único que tem um feriado nacional. Tiradentes, 21 de abril. Tem pessoas que acreditam que Tiradentes foi o chefe, assim, desse movimento, mas ele não foi. A questão é que Tiradentes, ele meio que foi dado como protagonista da ação por conta instigava a população a realizar esse motim no dia da derrama, né? E ele era o maior propagandista de ideias feministas, liberais pra Minas inteira. Então, tipo, ele era o que não tinha vergonha de falar sobre isso, ele falava disso abertamente, ele nunca negou que ele era contra aquela pressão que Portugal fazia e que ele fazia parte dessa conspiração, desse grupo conspiratório. Basicamente, esse grupo foi formado com ideias de que eles queriam conquistar a independência de Minas Gerais. Inclusive, eles queriam se tornar um país próprio. Eles queriam meio que não deixar o Brasil, mas ser um país, por incrível que pareça. Mas eles queriam conquistar a independência de Minas Gerais, proclamar uma república, obter o perdão das dívidas. Eles não queriam mais dever a Portugal e também instalar manufaturas. Eles queriam mesmo independência, assim, né? Criação de universidade, liberdade de imprensa. Eles queriam ser livres. Porque, além do que eles deviam a Portugal, a cidade mineira também tinha proibição de manufatura, proibição de imprensa, universidades e também a cobrança de impostos, que foi o que eu comentei. Então, tipo, era muita coisa que era oprimida por Portugal e eles queriam a liberdade deles. Tanto que o nome Inconfidência Mineira tem a ver com infidelidade à coroa portuguesa, no caso, por conta dessas conspirações, desses grupos escondidos que se tinham. Porém, em 1769, deu tudo errado, gente. A Inconfidência Mineira nem chegou a acontecer, pra vocês terem noção. Porque em 1789, Joaquim Silvério dos Reis foi o X9 da parada. Ele literalmente fez uma lista com o nome das pessoas que fazia parte dessa Inconfidência e falou pra coroa portuguesa em troca deles pagarem a dívida dele. E ele ia dedurar todo mundo. E ele dedurou, gente. Ele dedurou. A única coisa boa é que a derrama foi suspensa depois disso. Porém, as pessoas que ele botou na lista, né, foram acusados, perseguidos e detidos.
e inicialmente eles foram condenados a enforcamento. Porém, a rainha Dona Maria I, ela revogou a pena de morte de todo mundo assim, menos o Tiradentes, por conta dele ser o protagonista para todo mundo. Inclusive, ele era o único membro que não provinha da elite. Eu acho que era preconceito, hein? Enfim, Tiradentes foi executado na manhã do dia 21 de abril de 1792 e o resto foi condenado à expulsão do país. Tanto que Tiradentes foi enforcado, arrancaram a cabeça dele, o corpo dele, parte do corpo dele, por toda a cidade. Foi uma coisa assim, gente, tenebrosa. E esse foi o fim da Inconfidência Mineira. Não deu certo. Foi uma tentativa de república, de melhorar a vida, não deu certo.